Bom dia, seja muito bem-vindo em nome de Jesus, você que nos assiste pela IBLN TV. Eu quero deixar uma palavra para você, para sua casa, para sua família, que está lá em Salmos 133, verso 1, quando a Bíblia diz: ó, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Nós podemos estar juntos, unidos, nós podemos nos reunir num lugar chamado adoração. E eu quero convidar você para estar conosco nessa manhã, adorando juntos ao nosso Deus, vivendo tudo aquilo que Ele preparou para mim e para você. Fecha teus olhos, se coloque diante do Senhor, que você possa agora estar colocando o teu coração diante do Senhor, levando os teus pensamentos cativos a Ele, trazendo à memória aquilo que pode te trazer esperança, e certamente aquilo que o Senhor declarou, determinou a meu respeito, a teu respeito, isso sim nos traz esperança nessa manhã. Pai, toda honra, toda glória sejam dadas a Ti, Deus. Muito obrigado, Senhor, porque podemos nos encontrar nesse lugar chamado adoração. Queremos Te adorar em espírito e em verdade nessa manhã. Conduza-nos em cada parte dessa celebração. Espírito Santo, se conosco, que a atmosfera dos céus que será estabelecida neste lugar, que possa adentrar a cada casa, Senhor, a cada cômodo, onde o Teu povo se reúne nessa manhã, e que possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Conduza-nos, Espírito Santo de Deus. Amém. Vamos estar adorando o Senhor agora por intermédio da Sua palavra, e o texto dessa manhã foi extraído da Epístola de Jesus segundo o relato de Marcos, capítulo 11, versículos de 20 a 26, quando a Bíblia diz assim: de manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Lembrando-se, Pedro disse a Jesus: mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: levanta-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhe digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Vamos juntos louvar ao nosso Deus. Trocaste o mal em mim pelo melhor.
eu rendo a ti, eu rendo a ti, meu coração, que o teu reino venha, pois tudo que eu quero é mais de ti, quanto menos de mim, mais de ti, que cresça mais e mais tua luz e o mundo inteiro possa ver. Deus, se tu és libertador, se tu és meu guia com tudo que sou, eu quero só a ti, aleluia. Aleluia, glória a Deus, rendemos a ti, Senhor, nosso coração, aleluia. Aleluia, glórias ao Senhor. Quero liberar uma palavra na sua vida, que está lá em Malaquias 3,18. Quando a Bíblia diz assim: então verás outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor. Ei, diante daquilo que você tem enfrentado, daquilo que você tem passado, não perca a esperança. Aqui nós temos uma promessa de Deus para mim e para você, de que Ele é conosco, de que Ele nos sustenta, de que Ele nos conduz pelo caminho. Então não retroceda, mas que você permaneça firmado no Senhor, na certeza de que em Deus nós podemos alcançar a vitória, para que o nome dEle seja glorificado. Dentro desse espírito de confiança, alicerçados na palavra do nosso Deus, eu quero convidar você, dentro daquilo que o Senhor colocar no teu coração, que você possa ser generoso, generosa. Esse é o nosso momento para que você possa dedicar ao Senhor o seu dízimo, a sua oferta. Então, as nossas contas estão na sua tela, dentro da sua disponibilidade, que você possa contribuir, crendo que aquilo que você coloca, investe no reino, isso é revertido em vidas que estão sendo alcançadas, em vidas que estão sendo impactadas pela igreja do Senhor, nesse tempo, nessa geração. Que Deus te abençoe. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor brigou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu
para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso encontrá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia. Aleluia. O amor de Deus nos constrange e nos atrai para Ele. Esse amor inigualável, esse amor indescritível, o amor que foi capaz de entregar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É essa voz que nos chama, é essa voz que nos atrai, é essa voz que nos invoca. O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas, e foi isso que o Senhor fez por nós. Ele se entregou em nosso favor e Ele nos atrai para Ele. E esse amor não desiste de você. Esse amor está sempre pronto a te socorrer, a te alcançar, a te oferecer uma segunda chance, a te colocar em seus braços, a curar as suas dores, a sarar as suas feridas, a tratar a sua vida, a estender a sua mão. Ele quem nos chama, Ele quem nos invoca. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele traz luz em nosso favor, Ele nos atrai para Ele. Que nesta manhã você possa sentir o amor do Senhor te alcançar, que você possa sentir a graça do Senhor te invadir, que você sinta a mão poderosa do Senhor te alcançando. Ele não desiste de você, Ele vai sempre te buscar, Ele vai sempre te atrair. Ele nunca nos deixa à deriva, Ele nunca nos abandona. Ele sempre traz luz para o nosso caminho, Ele sempre nos dá uma segunda chance. Declare esse amor, exalte o Senhor, anuncie esse amor, faça isso, adore. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, deixa as 99 só
nos seus braços, que nos atrai para Ele de forma especial. Louvado seja o nome do Senhor. Esse Deus se faz presente neste lugar, Ele se faz presente aí na sua casa, e certamente Ele tem uma palavra nesta manhã para o seu coração. Ele deseja se revelar para nós. O interesse do Senhor é sempre alcançar a nossa vida, é nos trazer a revelação, é iluminar a nossa mente para que entendamos, compreendamos a sua palavra. Eu te convido a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 26. O título da mensagem desta manhã é Ajudados pelo Espírito Santo. Romanos, capítulo 8, versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Pai, porque tu se revelas de forma sobrenatural e especial para nos mostrar, Deus, aquilo que tu tem como propósito e como direção para as nossas vidas. Deus, a nossa oração hoje é que o Senhor possa nos dar, Senhor, a palavra de despertamento, para entendermos, Pai, aquilo que tu tem como direção, como conselho, como exortação para o nosso coração. Fala ao teu povo, fala à tua igreja, Pai, fala ao nosso coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, não é fácil reconhecermos as nossas fragilidades. Não é fácil admitirmos as nossas fraquezas. Comumente nos achamos capazes de enfrentar qualquer situação, qualquer dificuldade, qualquer problema que surja à nossa frente. Geralmente nos achamos aptos a passar por qualquer momento de provação sem pedir ajuda, sem esperar o auxílio de quem quer que seja para nos fortalecer e nos fazer vencer aquela situação que de alguma forma nos deixa inquietos, apreensivos e preocupados. Uma grande maioria só reconhece que precisa de ajuda quando aquele problema se torna irremediável, quando não mais encontramos saída, quando não há mais o que fazer. Muitos passam a vida inteira sofrendo coação e vivendo sob pressão, porque não querem admitir de qualquer maneira as suas fragilidades. É difícil, queridos, ter um olhar introspectivo e reconhecer o quanto nós precisamos do auxílio, da direção, da condução de Deus sobre a nossa vida. Esse sentimento e essa necessidade de dependência nem sempre soa bem aos nossos ouvidos. Naturalmente nós nos enchemos de nós mesmos e achamos que podemos passar por qualquer situação até sucumbirmos. E parece que nós só queremos pedir socorro, pedir ajuda, estender a mão, quando olhamos à nossa volta e perdemos o controle, nos desestabilizamos emocionalmente, nos fragilizamos espiritualmente. Os problemas acabam se agravando quando nós os escondemos, como qualquer dificuldade que venhamos a enfrentar na vida. Queridos, se sentimos uma pequena dor e não investigamos as razões, procurando um médico, um tratamento, um diagnóstico, esse problema pode se agravar. E muitas vezes o motivo da morte prematura de alguém é por algo que parecia insignificante aos seus olhos, mas que foi esquecido, que foi deixado de lado, que foi simplesmente motivo da nossa negação. Isso deixa para depois eu vejo isso. Muitas vezes
preferimos empurrar as situações, protelando as suas saídas, porque de alguma forma não queremos admitir as nossas fragilidades, as nossas dificuldades. Em outras situações da vida, nós passamos por momentos de grandes dores, de grandes sofrimentos. E por isso, pode se agravar sim a nossa situação quando nós não buscamos uma saída concreta para os nossos problemas. Ainda, queridos, outros preferem esconder as suas dificuldades e por isso escondem as suas lutas conjugais, negam as suas crises relacionais, de alguma forma fecham os olhos para os seus problemas profissionais, o que acarreta em uma grande insegurança quanto à vida. Quantas vezes nós preferimos fechar os olhos para a necessidade de que precisamos de ajuda para resolver os dilemas da nossa família, os problemas das nossas relações interpessoais, e por isso muitos passam a vida toda sofrendo pressões interiores, questionamentos da alma, por não admitir as suas fraquezas e a necessidade de pedir auxílio de alguém. A nossa arrogância, em muitos momentos, nos impedem de admitir o quanto nós carecemos de apoio, o quanto precisamos de ajuda. É triste presenciarmos pessoas sofrendo amargamente porque o seu orgulho, a sua prepotência, a sua arrogância lhes impede de procurar auxílio para resolver as suas preocupações, os seus dilemas, os seus sofrimentos, as suas crises. Outro aspecto que se torna um impedimento para buscarmos ajuda é o medo da exposição. E, queridos, isso é um problema tão grave que nem sempre nós sabemos lidar com a maneira como os outros nos veem. E por isso, esconder o problema passa a ser a nossa meta. Muitas vezes, por não admitir uma situação de fragilidade que estamos passando, queremos a todo custo passar uma imagem que está tudo bem conosco, que nós acabamos trazendo para o nosso interior lixo, dores, tristezas, amarguras, decepções, e mostramos um sorriso que na verdade é travestido de dor. Muitas vezes nós passamos por situações difíceis, mas queremos que todos à nossa volta tenham uma imagem positiva a nosso respeito. Você já observou o quanto nós somos obcecados de que as pessoas nos vejam em um alto nível, um alto padrão? Tem pessoas que chegam ao ponto de ter uma vida escravizante quanto à imagem que passam para os outros. Se preocupam tanto como os outros as veem, que esquecem de ter a sua própria identidade, a sua própria personalidade. Tem uma vida em função dos outros. Esse tipo de comportamento gera famílias deformadas, por não admitir que estão passando por dificuldades, por não admitir que precisam de ajuda, abafam, escondem, camuflam. São situações que precisam ser expostas para que sejam resolvidas. Em muitos momentos da nossa vida, nós precisamos espremer o pus da ferida para que tenhamos a cura. Muitos preferem passar uma imagem fraudulenta a ter que aceitar que as coisas não estão bem, pois não querem que as pessoas à sua volta tenham uma visão negativa a seu respeito. Pura bobagem, quanta insensatez da nossa parte, quanta ignorância, querer fingir, maquiar as situações só porque queremos ter uma imagem preservada, o que na verdade é uma grande mentira,
é uma falsidade. E muitos optam, mesmo se dizendo cristão, a viver essa farsa. E queridos, toda raiz da mentira tem procedência no adversário das nossas vidas. Então, se eu escondo algo, se eu maquio alguma coisa, se eu omito alguma situação, é porque de alguma forma eu estou mentindo para os outros uma realidade que eu não quero que saibam ao meu respeito. A Bíblia é clara que temos que expor as nossas fragilidades, que temos que admitir os nossos erros para sermos curados. A Bíblia nos estimula a confessarmos os nossos pecados uns aos outros. É difícil entender essa verdade. Por essa razão, muitos optam por viver uma fraude, um engodo, a ter que admitir que precisam de ajuda, que estão no momento de debilidade, de fraqueza, de fragilidade, que estão precisando que alguém os auxilie. Amados, a base de nossa certeza e segurança não está em nós. A nossa fragilidade, ela precisa sim ser demonstrada, ser exteriorizada. Às vezes nós temos uma preocupação exagerada de que as pessoas precisam ter uma imagem de força, de que nós somos fortes, de que temos o controle de tudo, para que aquilo que nós mostramos seja validado. E a palavra de Deus traz uma realidade bem diferente dessa imagem que o mundo quer impor. A vitória que proclamamos não é resultado do nosso esforço, mas da graça do Senhor. Queridos, se fôssemos entregues a nós mesmos, sucumbiríamos por causa da nossa extrema fragilidade. O homem veio do pó e é pó. Ele não pode mostrar-se de pé confiando em si mesmo, na sua capacidade, na sua força, no seu intelecto, nas suas experiências, nas vantagens que ele pode demonstrar por si mesmo. Aceitar que falhamos será um bom início para vivermos o processo de cura e libertação que o Senhor tem para a nossa vida. Ele deseja que passemos por esse processo. A própria palavra nos estimula a vivermos pela graça, na certeza de que quando somos fracos é que somos fortes, porque o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza, como nos ensina o apóstolo Paulo. Amados, confiar em si mesmo é a prova de que nunca tivemos um encontro verdadeiro com o Senhor. O filho que conhece o Pai se entrega, admite as suas fraquezas, aceita o auxílio do Senhor, pede ajuda, aceita a exposição das suas falhas, admite que errou e pede ao Pai que o sustente, que o guarde, que o proteja. Aceitar essas condições será para mim e para você um ato de libertação, de renovo, de força e de ânimo para tocarmos a vida. Eu lhe pergunto nessa manhã, como você age em suas dificuldades? Como você lida com as suas fragilidades? Você admite os seus erros? Ou você prefere esconder as suas fraquezas e passar uma imagem fraudulenta para os outros? O que a palavra de Deus nos revela no texto que lemos para você nesta manhã? Primeiro, queridos, todos nós temos fraquezas. Todos nós. Às vezes nós até nos colocamos numa posição de julgamento dos outros e achamos que a fraqueza de alguém é maior do que a nossa. Nós temos um hábito, uma mania de querer qualificar como as pessoas procedem, como elas reagem, o que elas fazem. E é um grande engano da nossa parte, porque embora
aquelas pessoas que estão perto de nós tenham fraqueza. Em alguma área da minha vida eu também tenho fraquezas. Em alguma área da minha vida eu tenho debilidades e defeitos. Olha o que nos diz Romanos 8:26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. O apóstolo Paulo acrescenta em 1 Coríntios 1:25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Amados, nós somos fracos. Esta é uma realidade que você precisa admitir. Você é fraco em alguma área. Você enfrenta fragilidades. Você enfrenta fraquezas. A vitória que desejamos não resulta de nós mesmos. O mundo hoje está equivocado quando diz que a força vem de dentro. Os livros de autoajuda estão sempre nos desafiando a fazer cócegas no gigante que está dentro de nós. As religiões místicas ensinam que há uma espécie de divindade dentro das pessoas que precisa ser liberada, que precisa ser conhecida. A eterna palavra de Deus, no entanto, ensina que não somos fortes, que nós temos fraquezas. A força não vem de dentro. A força que eu preciso, a força que você precisa, a força que nós precisamos, vem do Senhor. Ele é a fonte de toda a força. Só Ele pode dar força a quem não tem nenhum vigor. Só dele nós podemos ouvir a voz profética dizendo ao fraco: seja forte. Nós somos limitados, contingentes e incapazes de viver vitoriosamente a partir dos nossos próprios esforços, a partir dos nossos próprios recursos. Não podemos nos manter de pé, alicerçados na nossa autossuficiência, alicerçados na nossa autoconfiança. Nós temos fragilidades em várias áreas da vida. Nós temos fraquezas físicas, nós temos fraquezas emocionais, nós temos fraquezas morais e nós temos fraquezas espirituais. Por isso nós precisamos sim ter esse olhar interior e admitir diante de Deus e diante dos homens que nós sozinhos não nos bastamos. Nós precisamos sim que o Espírito de Deus venha atuar em nossas vidas, atuar em nossas fragilidades, nos habilitando a enfrentar essas fraquezas a partir da promessa da palavra de Deus e não do nosso autoconhecimento, da nossa capacidade, do nosso intelecto. Nós somos constantemente atropelados pelas nossas próprias fraquezas. Em quantos momentos não já criamos um ambiente de promoção pessoal para mostrar aos outros que conseguíamos vencer algo e lá na frente fomos envergonhados pelas nossas próprias atitudes, tropeçamos em nossas próprias pernas, fomos enganados pelo rolo compressor das nossas debilidades, fomos assaltados pela nossa arrogância, pela nossa presunção, pela nossa prepotência. Quantas vezes já prometemos a nós mesmos que venceríamos determinados hábitos, evitaríamos determinados pecados, romperíamos com determinadas práticas, e logo depois daquela promessa, fracassamos. Fomos flagrados repetindo as mesmas atitudes. Os que estavam à nossa volta nos ridicularizaram, dizendo: mas você não prometeu tal coisa, mas você não disse tal coisa, mas você não fez tal voto. Isso mostra, queridos, o quanto nós somos fracos. Nem mesmo um voto que fazemos somos capazes de cumprir. Quantas vezes as nossas palavras não passam de discurso barato? Dizemos algo, mas não sustentamos. Falamos alguma coisa, mas não cumprimos.
Amados, nos desesperamos muitas vezes porque não somos capazes de cumprir aquilo que declaramos. Já nos desesperamos porque achamos que tínhamos o controle de tudo e perdemos totalmente aquilo que imaginávamos que estava sobre o nosso domínio. Quantas pessoas, asfixiadas pelas crises, não conseguem enxergar uma luz de esperança no fundo do túnel e se atiram no abismo do suicídio, porque não conseguem superar e admitir as suas próprias fraquezas. Quantos vão ao fundo do poço porque não querem enxergar as suas próprias fragilidades? Amados, como é difícil para nós humanos admitir que ficamos cansados, que muitas vezes estamos sobrecarregados, que muitas vezes nos estressamos, que muitas vezes precisamos de ajuda. E infelizmente, em nosso meio, muitas vezes, nós somos estimulados ao fato de acreditarmos em Deus, não admitir que quem é cristão passa por luta. Esquecemos do que nos ensinou Jesus quando disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então admitir que passamos por lutas não é algo que vai tirar a sua capacidade de professar o nome do Senhor, não é demérito, não vai tirar você da sua condição de servo fiel ao Senhor. É importante ressaltar que a maior fraqueza consiste na confiança infundada em nossa pretensa força. Diz o apóstolo Paulo que quando somos fracos, aí é que somos fortes. A nossa ruína está no fato de confiar em nós mesmos, na nossa capacidade e na nossa força pessoal. Por isso, todos nós, todos, indistintamente, eu e você, nós enfrentamos fraquezas. Se você tem fraqueza em alguma área, não olhe para mim como se fôssemos um super-herói. Nós também, como você, enfrentamos dores, passamos por lutas, temos momentos de tristezas profundas, muitas vezes queremos desistir e admitimos que temos muitas fraquezas. A segunda lição que esse texto nos traz é que devemos pedir ajuda. Pedimos ajuda, mas nem sempre a forma como nós pedimos ajuda está correta. Às vezes a nossa maneira de pedir é totalmente errada, fora dos propósitos de Deus, fora da vontade de Deus. Por isso nós pedimos ajuda de maneira errada. Olha o que diz ainda o verso 26. Pois não sabemos como orar. Amados, a grande verdade é que estamos tão envolvidos com o mundo e com as suas práticas que não sabemos nem como recorrer a Deus em nossas necessidades. Nós somos fracos porque não conseguimos manter a nossa comunhão com Deus de forma ininterrupta. E por isso, nosso maior problema não é as nossas fraquezas, mas a nossa incapacidade de admiti-las. O problema não está na fraqueza em si, mas na nossa incapacidade de reconhecer que nós a enfrentamos. É necessário entendermos que é pela oração que nós revelamos a nossa real identidade, quem nós somos. O Senhor deseja que as nossas orações sejam declarações de verdade. Nós não precisamos, queridos, de discursos planejados, de palavras bonitas. Nós não precisamos de doutrinas e conceitos teológicos para nos dirigir ao Senhor, mas essencialmente nós precisamos nos colocar com um coração sincero e verdadeiro diante do Pai. O texto que lemos diz que nós não sabemos orar. Mas por quais razões nós não sabemos orar? Por que será que Deus trata com esse conceito?
Só quando compreendemos a nossa fragilidade é que nós podemos aceitar que não sabemos nos posicionar diante de Deus. Isaías, ao contemplar a glória de Deus, disse: ai de mim, quando se viu diante do poder do excelso de Jesus. Pedro disse em Lucas 5:8: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Quando o publicano começou a orar, ele não ousou erguer os seus olhos aos céus, mas ele gritou: Deus, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Amados, na oração nós podemos ser quem somos. Por isso, não crie subterfúgios, não invente manobras. Quem não tem intimidade com Deus não pode ser forte. A força não está dentro do homem, ela vem de cima, ela vem do trono. Quando uma pessoa deixa de orar, ela se enfraquece. Nós não sabemos orar porque nós oramos de forma egoísta, interesseira, com barganhas, com trocas, querendo tirar vantagem da nossa fé. A oração precisa ser o combustível que alimenta o nosso vigor espiritual. Sem oração, jamais experimentaremos a revelação do poder de Deus, a magnitude da ação sobrenatural da glória do Senhor. A falta de oração nos priva da força que provém das alturas, dos céus. Quando oramos, nosso coração encontra refúgio na presença do Pai. Nos abrigamos nele, nos refugiamos nele, nos achegamos a ele, nos acolhemos a ele. Ao orarmos, nós abrimos um canal de contato direto com aquele que está sentado no alto e sublime trono. É pela oração que toda a suprema grandeza do poder de Deus se revela, se lança à nossa disposição. Orar, queridos, é acionar, é ativar o impossível, é viver no reino dos milagres, é aliviar-se das dores e situações difíceis da vida, e é aliar-se ao Todo-Poderoso. Um santo ajoelhado diante do Senhor vê mais longe do que um filósofo na ponta dos pés, e tem mais força do que um grande exército. Amados, o diabo treme ao ver alguém com sinceridade, com verdade, e fragilizado, rendido, quebrantado, humilhado, buscar a face do Pai, porque ele dá graça aos humildes, mas ele aborrece, ele rejeita os soberbos. A oração move os céus e abala o inferno. A oração promove as profundezas da transformação na terra. O apóstolo Paulo, mais uma vez, nos diz que a fraqueza do homem consiste no fato de não saber orar como convém. Que Deus nos auxilie a enfrentarmos as nossas fraquezas em oração. Se eu quero amanhecer o dia de pé, eu preciso encerrar o dia de joelho. Se eu quero amanhecer o dia de pé, eu preciso encerrar o dia de joelho. Se eu quero enfrentar uma batalha de pé, eu preciso iniciá-la de joelho. Se nós tivéssemos consciência de que as nossas fragilidades só podem ser vencidas na força da oração, certamente a nossa posição seria diferente. Que Deus nos auxilie e nos ensine a buscarmos em oração a direção dele para a nossa vida, a força, o ânimo, a coragem e a intrepidez na força da oração. Terceira e última lição: o Espírito Santo nos auxilia. Romanos capítulo 8, verso 26. Mas o próprio Espírito intercede por nós
com gemidos inexprimíveis. Se existe algo que precisamos entender, é que Deus não rejeita as nossas fraquezas. O Senhor não desistiu de nós por causa dos nossos fracassos. Não nos esmagou, nem nos rejeitou ao flagrar-nos na contramão da sua vontade. Não nos condenou ao ver-nos caídos. Não nos deixou entregues à nossa própria sorte. Não sentiu nojo da nossa imundícia. Não escondeu o seu rosto santo de nós, por causa da nossa deformidade existencial. Não nos desamparou, não esmagou a cana quebrada, nem apagou o pavio que fumega. O apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. Ele nos auxilia, nos ajuda, nos sustenta quando caímos, quando fracassamos, quando erramos, quando deslizamos. Ele se solidariza com o nosso estado deplorável, com o sofrimento humano. Nosso Deus é sensível, nosso Deus é amoroso, nosso Deus é gentil e não nos deixa na lama caído. O homem, ao ver alguém que fracassa, acusa, aponta, denigre, julga, mas o nosso Deus nos ergue, nos levanta, nos socorre. Quando nos sentimos cansados, nos toma no colo, fortalece-nos quando nossa sensação é de que chegou o nosso fim. Deus nos consola quando a tristeza nos encurrala e alivia a nossa carga, quando o peso da vida nos pressiona para baixo, nos quer fazer desistir e nos traz a sensação de completa derrota e abandono. O sentimento mais apropriado é que o Espírito toma sobre si a nossa carga, não somente para nos ajudar e nos socorrer, mas sobretudo para trazer a nós a realidade de que Ele está conosco. Ele sempre vai nos oferecer ajuda nos momentos mais difíceis que vivemos. O Espírito de Deus, se Ele não nos ajudasse, seríamos esmagados pelas pressões da vida, seríamos totalmente destruídos pelos momentos difíceis que passamos. Nossas fraquezas são resultados dos nossos próprios pecados. Nossa rebeldia, nossa desobediência nos leva a essa condição de fragilidades. Elas certamente ferem o coração de Deus, mas a misericórdia do Senhor é tão grande que Ele não se limita apenas a nos punir, mas Ele quer sim nos socorrer, nos poupar da destruição completa. E Ele está sempre pronto a nos tirar da condição de miseráveis e nos colocar numa condição de libertação, de cura e salvação. Amados, em vez de nos condenar, Deus nos absolve. Ao invés de nos lançar sobre nós a nossa culpa, Ele nos justifica. Em vez de deixar-nos entregues à miséria, Ele nos assiste em nossas fraquezas. O Espírito Santo nos habilita a vencermos as situações mais difíceis quando nos refugiamos no Senhor, quando buscamos abrigo no Pai, quando nos escondemos embaixo das suas asas. Amados, nossa fraqueza nos levaria ao desfalecimento e ao desespero se não fosse a ajuda do Espírito Santo. Ele nos dá ânimo, Ele nos fortalece, Ele nos renova para prosseguirmos a nossa jornada. Ele nos faz sempre elevar os nossos olhos para os céus
e contemplarmos as maravilhas da presença do Senhor. Ele traz sempre novas possibilidades para mim e para você. Eu não sei como você tem tentado enfrentar as fraquezas da vida, as suas fragilidades, mas eu te estimulo hoje a se lançar diante do Pai, primeiro reconhecendo as suas fraquezas, admitindo os seus erros, reconhecendo os seus fracassos, se colocando diante do Senhor em oração, não querendo justificar os seus erros, não querendo camuflar as suas debilidades, mas se apresentando diante do Senhor com verdade na alma. Não queira passar para os outros o que não é verdadeiro, sincero, correto. Admita quem está aí. Aceite as suas fraquezas. Admita as suas fragilidades. É essencial, no processo de libertação que o Senhor tem para nós, nos colocarmos em verdade diante do Senhor. Não podemos perder de vista a necessidade de nos colocarmos em oração diante do Senhor. Mas não faça com Deus barganhas. Não crie manobras para se apresentar diante do Senhor. Seja sincero. Rasgue a sua alma. Declare a sua dor. Admita os seus erros. Aceite as suas fraquezas. Chegue diante do Pai com verdade no seu coração. Diga para Ele como você está. O que está passando aí no seu interior. A oração, ela se torna verdadeira quando nós somos quem somos. Se lance diante do Senhor com verdade. E nunca esqueça que o Espírito Santo intercede por nós em nossas fraquezas. Admita que sozinho você não conseguirá sair dessa situação, mas há alguém que está intercedendo em seu favor, o Espírito Santo de Deus. E em suas orações, peça isso a Deus. Pai, que o teu Espírito interceda por mim. Que haja, Pai, esse sentimento. Que esse seja, ó Deus, a verdade, que essa seja a verdade que está no meu coração. O Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que você possa trazer para o seu coração essa verdade. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você precisa de ajuda, você precisa de auxílio, você precisa de socorro. Ore comigo agora. Peça ao Senhor. Admita as suas fraquezas. Se coloque em oração e diga: Espírito de Deus, intercede por mim. Pai, nós nos colocamos, Senhor, nesta manhã na Tua presença. Ó Deus, quantas fraquezas nós enfrentamos. Às vezes nas madrugadas, vivemos conflitos tão profundos. Ó Deus, no nosso interior, quantas crises se instalam, porque não queremos aceitar, admitir que falhamos, que fracassamos. Às vezes como esposo, como pai. Às vezes, Pai, somos assediados pelo mundo e acabamos, Pai, aceitando determinadas propinas que o mundo nos faz. Mas, Senhor, fortalece-nos. Nós sabemos, Pai, que a nossa força não vem de nós, vem de Ti. Por isso, derrama, Deus, sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, o renovo do Senhor, a força do Senhor. Não nos deixa, Pai, sucumbirmos pela, ó Deus, a nossa incapacidade de nos apresentarmos diante de Ti, admitindo que falhamos, que chegamos ao nosso limite, que estamos cansados, que precisamos de ajuda. Mas que sejamos sinceros, Pai, e diante da Tua presença, possamos nos colocar fracos, frágeis, na certeza de que Tu és o Deus que nos levanta, que nos ergue, que nos renova, que nos fortalece. Nós cremos no Teu renovo sobre a nossa vida. Nós cremos na Tua força diante das nossas fraquezas. Nós cremos que Tu estás sempre pronto para nos erguer com a Tua mão de poder.
porque só Tu podes fazer novas todas as coisas. E mesmo quando estamos caídos, Tu nos oferece uma segunda chance, nos erguendo, nos levantando e nos dando a força para continuarmos vivendo aquilo que Tu tem para a nossa casa, para a nossa vida e para a nossa família como propósito. Ajuda-nos, Pai, em nossas fraquezas, que o Teu Espírito Santo interceda em nosso favor. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meu irmão. Que o Senhor renove as suas forças nesse dia. Talvez hoje você acordou, talvez entediado, aflito, angustiado, inquieto, querendo desistir de tudo. Mas seja forte, porque só do Senhor nós podemos ouvir. Fraco, seja forte. Que a força do Senhor se renove na sua vida nesta manhã. Logo mais à tarde, às 17 horas, nós temos o nosso culto drive-in. Você não pode deixar de vir, não pode deixar de participar. E essa é uma semana especialíssima. Você nos ajuda em oração. No próximo sábado, nós teremos a nossa festa das regiões drive-thru. Então você é o nosso convidado. Acesse a nossa página. Você já pode comprar lá o seu prato predileto da região que você tem mais afinidade. Essa é uma oportunidade de estarmos servindo também ao Senhor. Você não pode ficar de fora desse projeto, porque tudo que nós vamos arrecadar, todos os recursos serão destinados para missões nacionais. E você pode sim cooperar com esse propósito, pode nos ajudar presencialmente, nos ajudando e nos auxiliando no trabalho voluntário. Você pode ser um voluntário nessa obra, mas se você não pode vir, venha com toda segurança no seu carro e venha aqui se deliciar de pratos saborosos que serão preparados para você. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia na presença do Senhor e que a graça de Deus possa encher a sua casa, encher o teu coração, encher a tua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus nosso Pai, que a graça inesgotável do seu Filho Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito de Deus repousem sobre a sua vida, hoje e para todos sempre. Amém. Não deixe de deixar a sua curtida, não deixe de indicar o nosso canal do YouTube para os seus amigos, para os seus parentes. Que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente tarde.